Shalom, gente do céu! Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Os Torres. Oh, glória! Estamos aqui para mais um dia de leituras nesse 1º de setembro. Oh, aleluia! Mais um mês começa. Oh, oportunidade aí, ó, de Deus para minha e para a sua vida. Amém? Vamos orar antes de iniciar a leitura, antes de eu fazer a introdução de como leremos hoje, do que leremos hoje. Então vamos lá. Curva a sua cabeça, amém? Aleluia, se você puder, e pense no Senhor. Pai querido, Deus Santo, querido Espírito Santo, estamos aqui na tua presença mais um dia. Pai, eu quero te agradecer, porque o dia já começou, logo ali ao pôr do sol. Quero te agradecer, Senhor, pelo mês de agosto, que foi um mês abençoado. Te agradecer pelo mês de setembro, que está começando. Pai, em nome de Jesus, esteja na frente desse projeto. Pai, que seja para a glória do teu nome, para que mais pessoas sejam alcançadas. Pai, em nome de Jesus, que pessoas venham ser curadas espiritualmente, pessoas venham ter, Pai, uma rotina de oração, Senhor. Que esse canal seja verdadeiramente bênção na vida das pessoas, Senhor. Toma a causa de cada um, o coração de cada um. Pai, eu não sei, mas Tu sabes. Aquele que precisa de um milagre, aquele que precisa de uma porta aberta, aquele, Senhor, que tem o desejo de também fazer a Tua obra. Oh, Senhor, aleluias, levanta o Teu povo, levanta a Tua igreja, levanta, Senhor, nos levanta, não nos deixa nos acovardar, e que a cada dia essa chama, Senhor, essa semente da Tua palavra venha, sabe, Senhor, germinar no nosso coração, e que essa chama, Senhor, venha arder verdadeiramente para que possamos fazer o Teu ID em tempo e fora de tempo. Que sejamos, Pai, a carta que muitos lerão através dos nossos testemunhos, através das nossas vidas, do nosso cotidiano. Nos ajuda, Senhor, a Te amar, ó Pai, nos ajuda a perdoar, nos ajuda também, Senhor, a estar de acordo com a Tua palavra, porque tem dias, Senhor, que é difícil, mas quando clamamos a Ti, Teu Espírito, Senhor, nos confronta, nos orienta no caminho a seguir, e que possamos verdadeiramente fazer a escolha do caminho certo, baseado na Tua palavra. Eu peço, abençoe esse mês de setembro, em nome de Jesus. Amém! Amém, queridos! Glória a Deus por isso. Agora vamos aqui, né, para a introdução de hoje. Lembrando, né, que todo mês a gente tem um tema no devocional Pão Diário, que é o devocional que eu faço a leitura aqui, certo? Então, todo mês a gente tem um tema, e o tema desse mês é, meu Deus, Teologia Bíblica de Missões. Gente, tô estudando esse tema na igreja. Agora o devocional, acho que Jesus está falando com alguém aí, hein? Será que é só comigo? Porque comigo já tá falando. Quero saber se tá falando com mais alguém aí. Tem mais algum aí? Missionário, missionária? Aleluias, né? Na verdade, o ID do Senhor não é só para os missionários, não é só para os evangelistas, é para todos nós, amém? Então, o tema do devocional do mês de setembro é Teologia Bíblica de Missões. E o tópico de hoje é enviados pelo Espírito Santo. Amém? Aleluia? A porção bíblica está lá no livro de Atos 13, de 1 a 12. Logo depois, vamos para a leitura do Salmo, né? A gente já, como você já sabe, quem acompanha aqui já sabe, né? Que é dividido, tá no YouTube aí também, no canal. A leitura do Salmo, a leitura bíblica, dos Salmos exclusivamente, a gente está fazendo baseado na Bíblia Judaica Completa,
tá bom? Então, é mais voltado, tem algumas palavras em hebraico, pode ser que algumas pessoas encontrem dificuldade, e se você quiser pode acompanhar pela sua Bíblia, ok? Quem faz essa leitura é o missionário Marcelo, meu amado esposo. E logo depois a gente vai passar para a leitura do livro Graça Transformadora do pastor Luciano Subirá. Já estamos no capítulo 6 e hoje leremos da página 107 até a página 112. E aí, vamos comigo? Agora, né? Agora o devocional propriamente dito. Aleluias. Então vamos aqui, a gente vai ler o tópico de hoje, né? O tópico do mês, aliás, primeiro a gente vai ler o tópico do mês, que é Teologia Bíblica de Missões. E diz assim: esperança mais profunda do que a morte. E, ultimamente, tenho ouvido conversas de líderes cristãos que percebem com clareza a necessidade de a igreja recuperar um foco central na cruz e ressurreição de Cristo. A história da derrota cósmica de Deus sobre os principados e poderes da morte e do mal para sustentar verdadeiramente a esperança. Infelizmente, algumas comunidades de fé perderam essa ênfase, trocaram-na por uma ênfase principalmente individualista, da experiência pessoal de perdão, mesclada com os conselhos positivos para uma vida feliz. No entanto, durante a pandemia de coronavírus, os líderes da igreja começaram a perceber que, para os que sofriam a perda de entes queridos ou que sofriam fortemente pela dor que os rodeava, as mensagens centradas na felicidade individual soavam vazias. Glória a Deus, né? Que despertou o povo. Precisamos de uma esperança que considere verdadeiramente o peso do pecado e da morte que ronda o nosso mundo. Esperança que seja mais profunda do que a morte. O Evangelho é a história de como Deus redimiu o cosmos ferido por meio da cruz e da ressurreição de Jesus. Um acontecimento verdadeiramente transformador pela graça de Deus. Nós somos convidados a compartilhar esse acontecimento com o mundo. Somente quando enfrentamos plenamente as más notícias, a profundidade do pecado e a força da morte sobre a criação, podemos compreender a maravilha das boas novas. A esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Está lá em Romanos 8, 21. Quem puder depois dar uma lidinha lá, senão fica muito extenso aqui o devocional. Mesmo quando lamentamos honestamente o gemer da criação, verso 22, podemos experimentar as boas novas de que Jesus está vivo, oh aleluia! Ele está agindo por meio de comunidades de pessoas cheias do Espírito Santo e de esperança e nos conduzindo da morte para a vida gloriosa da ressurreição. Amém? Quem escreveu esse tópico, né, foi a Mônica LaRose. Agora vamos para o devocional, já baseado nesse tema de setembro. 1º de setembro de 2023. E diz assim: enviados pelo Espírito Santo. Se você puder, acompanhe a leitura bíblica, né? Porque, na verdade, queridos, o mais importante aqui é a leitura bíblica, amém? Mais importante, o objetivo do canal é levar a leitura e principalmente a leitura bíblica. Então,
tenha um pouquinho de paciência, que como hoje tivemos que ler o tópico do mês, então vai ficar um pouco mais extenso. Se você quiser adiantar, colocar o áudio mais rápido, mas presta atenção nessa leitura, amém? E a porção bíblica de hoje está lá em Atos 13, do capítulo 1 do versículo 1 até o 12, que diz assim: a primeira viagem missionária. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual eu tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhe impuseram as mãos e os ensinaram. Saulo notabiliza-se como Paulo. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegaram em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos os seguia para auxiliá-los. Depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. Meu Deus! No entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles, claro, né? Tentando desviar o procônsul da fé. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo: tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimas sentiu como se um nevoeiro o encobrisse e seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem o pudesse guiar pela mão. O procônsul, observando o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. Olha isso, queridos, palavra de libertação. Amém? Então, precisamos estar cheios do Espírito Santo quando vamos evangelizar. Primeiro, o Senhor vai nos direcionar, nos capacitar, mas precisamos estar cheios do Espírito Santo. Para você ser cheio de alguém, parecido com alguém, você precisa estar perto dessa pessoa, amém? Se você não está perto, você não vai se parecer. Então, vamos buscar cada vez mais o Espírito Santo em nome de Jesus, amém? E aí o devocional, tem aqui o versículo chave, como vocês que já acompanham sabem, diz assim: o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. E agora segue a história do devocional. A Antioquia da Síria era uma cidade cosmopolita, e a igreja que lá estava representava bem a sua diversidade racial.
Naquela igreja havia profetas e mestres, e o Espírito Santo falava e era ouvido. O Espírito revela a sua verdade à igreja, que é viva e ativa. Em Atos 13, os irmãos estavam reunidos, jejuando e orando, e assim perceberam um chamado missionário na vida de 2 deles, que exigiria um passo de fé. Teriam de enviar seus melhores líderes, Paulo e Barnabé. Esses homens foram enviados e separados pelo Espírito por meio da igreja local. Mas há uma batalha espiritual no cumprimento dessa missão, e a igreja foi sensível à voz do Espírito de Deus e, reconhecendo essa batalha, agiu sobre o poder do Espírito. Nos versículos 4 a 8, há um feiticeiro receoso de perder os favores do procônsul, o qual foi usado por Satanás para combater a pregação do Evangelho. Olha isso, gente. Quando falamos de missões, os obreiros enfrentam essa batalha com grande intensidade. Muitos estão em regiões onde o Evangelho ainda não é conhecido e precisam do nosso sustento financeiro, em oração e de nosso apoio emocional com palavras de encorajamento. Por lutar na força do Senhor, a igreja sabe que a vitória vem de Deus. Amém? Está lá do versículo 9 ao 13. O poder e a capacitação para a obra missionária vem do Espírito Santo, mas ela é executada por uma igreja que o ouve e obedece. Amém? Aleluias! E aí, é uma deixa, hoje nem é uma pergunta, mas é uma deixa para mim, para você, que diz assim: ore e apoie os missionários cristãos de todo o mundo. E a breve oração que diz: Senhor, que eu possa ser instrumento teu para promover o Evangelho, cooperando sempre com missões. Amém? Aleluia! Se você gosta da obra missionária, se você gosta de ajudar também a obra missionária, eu gostaria de indicar aqui 2 instituições, né? Não sei se você já conhece, mas se você não conhece, conheça agora, pesquise, são instituições sérias. O Instituto Livres, do pastor Juliano Som, um homem de Deus, uma família maravilhosa, um homem idôneo. E também quero indicar aqui para vocês o Portas Abertas. E tem uma outra também, não sei se vocês pesquisem, Ministério Adotar, tá bom? Da igreja ADGO. Então, pesquisem, conheçam os projetos, ore pelos missionários e contribuam. Sejam bênção na vida desses amados irmãos que têm ido fisicamente, assim como Paulo e Barnabé, né? Que eles sejam encorajados e a cada dia mais cheios do Espírito Santo, e que o Senhor visite, cure e trabalhe de acordo com a vontade dele, que eles sejam sensíveis ao Espírito Santo, assim como Paulo e Barnabé foram. Amém, queridos? Agora fique com as próximas leituras. Obrigada por assistir até aqui e até mais!